Olá, pois é, já viu o tema da aula? É verdade, né? Prova Brasil. Esse é um assunto super atual que você tem que saber. Todos os concursos vêm investindo muito nesse assunto, né? Porque a Prova Brasil está muito relacionada à ideia de avaliação do sistema, né? Então as escolas ficam todas assim, bastante tensas, né? E toda a ideia da Prova Brasil acaba dominando bastante o cenário educacional. E a gente hoje vai discutir algumas coisas sobre essa prova, a gente vai falar sobre esse sistema de avaliação, a gente vai ver a que ele se propõe, quais são os seus objetivos, como é que a gente anda de meta. Então, é um assunto super importante para você aí. Então, eu te aconselho, pega aí tua caneta agora, pega aí seu papel, seu caderno de apontamentos e vai anotando aquilo que eu for falando, que for assinalando para você que é importante, ou até mesmo aquilo que você acha importante. Então, vai sempre assinalando para você ver. O que eu vou falar aqui para vocês. O grande referencial disso aqui nada mais é do que o próprio site do MEC, né? Então, tu vai lá, www.gov.br, www.mec.gov.br, eu esqueci o MEC, logo o MEC, né? Então, você vai lá e procura na parte do Enem. Tem um outro site, que é o QEDU, que também tem muitas informações quantitativas sobre esse sistema de avaliação que foi escolhido aqui pela Política Nacional de Educação, né? E aí você pode ter maiores informações a esse respeito, tá? Então, essa aqui, a aula de hoje traz bastante informação técnica, bastante informação do que está por detrás, de como essa prova é feita, dos seus objetivos, para que você possa resolver com sucesso as suas questões. Esse é um assunto importante para professores, mas também é um assunto muito importante para supervisores, orientadores, técnicos em assuntos educacionais. Afinal de contas, todo mundo que está envolvido dentro da escola, nas perspectivas da avaliação da educação, tem interesses em conhecer um pouquinho desse instrumento que vem sendo utilizado, que é a Prova Brasil. Então, vamos lá, começando a Prova Brasil. Para a gente falar da Prova Brasil, a gente precisa falar de um sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB. Está aqui, tá? SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele foi instituído em 1990. Então, na realidade, a gente às vezes ouve muito pouco falar do sistema, a gente ouve muito mais falar da Prova Brasil, mas para a gente entender essa prova, a gente precisa entender que ela está dentro de um sistema mais amplo, que é o SAEB, tá? E ele é composto, então, por um conjunto de avaliações externas em larga escala. A Prova Brasil é uma avaliação externa. O que quer dizer uma avaliação externa? Uma avaliação que não é produzida pela própria escola ou pelo próprio professor, mas é uma avaliação única, de caráter nacional, que é aplicada, então, externamente em larga escala. Qualquer estado da nossa nação tem a mesma Prova Brasil. Seus alunos são submetidos à mesma prova. Então, isso é uma avaliação externa em larga escala, tá? E tem como principal objetivo, então, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. Então, a grande questão do SAEB é justamente fazer esse mapeamento. É um grande diagnóstico que é feito para tentar chegar àquela ideia da qualidade da educação brasileira, que é sempre discutida bastante, né, e discutível a partir do pressuposto teórico pelo qual você olha a perspectiva da qualidade, né? Mas, de fato, neste país, a partir de 1990, e se você quiser pensar, o SAEB é de 90, então o SAEB ele foi pensado antes, inclusive, da elaboração, da redação da LDB de 1996. Lógico que a elaboração da legislação foi trazendo outras modificações para aquilo que tinha sido inicialmente pensado, e a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Mas olha já a importância de se pensar em dados. O que acontece é que esse sistema ele recolhe dados, e esses dados, então, são dados quantitativos, eles podem ser interpretados, dependendo da forma como eles são aplicados, e dependendo dos objetivos para os quais ele está sendo utilizado. E essas informações, elas são úteis para que se possa repensar o sistema educacional brasileiro,
os investimentos do sistema educacional brasileiro, as falhas, mas também as potências, aquilo que tem se conseguido melhorar. Então, dessa forma, começa-se o sistema de avaliação, o SAEB. Então, esse levantamento vai, então, produzir informações, como eu estava falando para vocês, esses dados, que vão subsidiar a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir para a melhoria da qualidade, da equidade e da eficiência do ensino. Então, eu falei com vocês dessa questão da qualidade. A equidade é tentar buscar dar as mesmas condições de qualidade para todos os alunos. Você pensar que isso é um desafio imenso, imagina o Brasil, um país do tamanho que o nosso país é, com as diferenças que nós temos, e as diferenças são culturais, as diferenças são econômicas, profundas diferenças econômicas, como é que eu posso pensar em dar equidade, ou seja, oferecer qualidade? Será que o que é qualidade para um significa qualidade para o outro? Será que o investimento que eu faço numa rede é suficiente para outra rede? E assim por diante? Então, várias questões que a gente pensa em relação à qualidade e também à eficiência. Se você reformula, se você investe, você espera que você tenha um retorno. E esse retorno, esse quociente positivo de informações, é o que a gente pode considerar aqui como eficiência do ensino. Além disso, também procura oferecer dados e indicadores sobre fatores de influência do desempenho dos alunos nas áreas e nos anos avaliados. Então, a gente também quer saber dados e esses indicadores sobre o desempenho dos alunos nesses anos que são cobertos, que a gente já vai ver qual é com mais calma. Então, vejam, todas essas provas, esses instrumentos que fazem parte do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, têm esse grande objetivo de levantar informações, de produzir dados, para repensar, reformular as políticas públicas, para ver onde investir, porque as questões da qualidade, da equidade e também da eficiência são extremamente importantes quando se fala numa avaliação externa de larga escala, como é o caso das avaliações do SAEB. Então, em 2005, a partir de toda a mudança, né, a legislação veio, o SAEB, a LDB, como eu já estava falando, lembra que 90 foi antes da LDB, 96 a LDB, é um período de muitas mudanças, 2005, o SAEB, então, foi completamente reestruturado. E aí passou a ser composto por duas avaliações. Presta atenção, porque aqui é importante que você grave as siglas para que você possa entender os dois modelos de avaliação e os objetivos dessa avaliação. Então, primeiro foi a Avaliação Nacional da Educação Básica, que é chamada de ANEB. O que a ANEB fez? Ela manteve as características, os objetivos e os procedimentos da avaliação efetuada até aquele momento pelo SAEB. Então, aquela prova que acontecia, que a gente vai ver já detalhes maiores, ela foi mantida. Mas foi criada também uma outra prova, que foi a ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Então, preste atenção que aqui é a Avaliação Nacional da Educação Básica e essa aqui quer saber o rendimento escolar. E essa prova ANRESC é a prova que a gente conhece pelo nome de Prova Brasil. Então, quando você olhar lá na questão ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, você associa imediatamente a Prova Brasil, que está dentro desse sistema maior, que é o sistema do SAEB. E ela foi criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas. Então, essa aqui, focada na questão das redes públicas. Em 2013, foi criada, então, uma outra avaliação, que foi a Avaliação Nacional de Alfabetização, que é a ANA, que é a avaliação mais recente, né? Talvez você não conheça muito dela, porque você vê, essa avaliação ela existe há 4 anos, então ela é bastante recente, com o objetivo justamente de avaliar a questão da alfabetização, e ela foi incorporada ao SAEB para melhor aferir os níveis de alfabetização e de letramento em língua portuguesa, leitura e escrita, também em matemática. Então, hoje, quando a gente pensa no SAEB, a gente pensa nessas 3 possibilidades. Então, está aqui a imagem para você não esquecer.
Quando a gente pensa no SAEB, a gente vai pensar no ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, a gente vai pensar na ANRESC, que é a Prova Brasil, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e a gente vai lembrar da ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização. A ANA tem toda uma história também, se você for pensar, 2013, e o nascimento da ANA está relacionado à criação do PNAEC, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, assim, o pacto foi lançado, né, e vários municípios e alguns estados assinaram esse pacto, né, se comprometendo com a alfabetização das crianças até os 8 anos de idade. E para avaliar todos os investimentos que foram feitos na formação de professores, na compra de materiais, esse investimento, né, justamente para tentar melhorar os índices de alfabetização no país, essa prova foi, então, pensada para poder dar alguns elementos. Bom, se a gente for pegar, então, a ANRESC, que você lembra que a ANRESC é a Prova Brasil, ela é uma prova censitária. Ou seja, ela faz censo mesmo, ela está de acordo com a questão do próprio censo. Ela é aplicada no 5º e no 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas urbanas ou rurais. Mas tem uma característica que é importante que você saiba. Tem que ter 20 ou mais alunos matriculados naquele ano de escolaridade. Então, se a escola tem 15 alunos matriculados, essa escola não faz parte da Prova Brasil. Porque a prova, ela quer dados quantitativos. Então, ela precisa olhar para turmas que tenham pelo menos 20 ou mais alunos matriculados no ano. Se tiver 50, maravilhoso. Mas não pode ter menos que 20, tá, gente? Então, ela é colocada aqui, ó, no 5º ano, ou seja, na saída dos anos iniciais do ensino fundamental e na saída dos anos finais do ensino fundamental. São os dois grandes momentos em que ela é aplicada. Aí você deve estar pensando assim, tá, e a tal da ANEB que você falou? Olha a ANEB aqui. A ANEB, você vai conhecer mesmo como ANEB. A prova é a ANEB e ela tem uma avaliação nacional da educação básica. Ela é uma prova amostral. Ela não é mais censitária. Então, se ela é amostral, nem todas as escolas participam da sua aplicação. Essas escolas, elas são randomizadas. Você sabe o que é essa palavra, randomizado? Pensa que é mais ou menos um sorteio. Então, assim, você randomiza, você coloca lá alguns critérios, e aí, pode ser feito com um programa de computador, normalmente é assim, ele vai te randomizar algumas escolas. E aí, você, de acordo com os critérios que forem colocados. O que a gente quer com a ANEB? Atingir que público? 5º e 9º ano do ensino fundamental também, mas olha só, de escolas públicas, urbanas ou rurais, com 10 a 19 alunos, desculpa. Então, se tem 10 a 19 alunos, você lembra que para a ANRESC tem que ter 20 alunos ou mais, mas para a ANEB, eu posso pegar esses menores. Eu posso também pensar na 3ª série do ensino médio e do ensino fundamental de escolas públicas, urbanas ou rurais, com mais de 10 alunos. De novo, tá? Então, está lá, 3ª série do ensino médio, de escolas públicas urbanas ou rurais com mais de 10 alunos, e também 5º e 9º ano do ensino fundamental. E 3ª série de escolas privadas, urbanas ou rurais, com mais de 10 alunos. Então, eu não estou dizendo para vocês que todas essas escolas urbanas, rurais, de ensino médio, privadas e públicas, passam por essa prova. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né?
atualmente, digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá